Mas você é acusado, Neri, segundo as investigações do CSI, né, o Cuca com Salame Information, de ser de ter criado o primeiro programa de plantão policial, né? Primeiro programa policial do município de Beltrão? Do município. Da região, eu não me recordo que tivesse. Em que ano isso, você sabe? Isso foi em 1982. Desculpe, 90... Ai, meu Deus, agora deu um trevo aqui na cabeça. Eu estava na Rádio Princesa 1990, por aí. Imagino que sim. Mais ou menos por aí, foi. Eu acho que eu ouvia você, era um programa à tarde? À tarde, programa à tarde. Eu imagino que eu ouvia você, eu lembro dessa tua transição. Sim. De princesa para educadora. Foi em 90, sim, por aí. E da onde que você tirou um programa policial? Como surgiu essa ideia? Qual a ideia? Porque eu ouvia Gil Gomes e Afanásio Zazade. O Afanásio fazia um programa na Rádio Capital à meia-noite. Então eu chegava da escola e eu via ele dando bronca e tal. E aí eu fui misturando, um pouquinho daqui, um pouquinho de lá. E eu via também o Gil Gomes, que tinha um programa de manhã na Rádio Capital. Então eu peguei os dois personagens e eu gostava da crônica policial, porque o meu nome, Neri, em homenagem a um policial militar. Quem me batizou foi um policial militar. E quem me crismou era para ser o comandante-geral da Polícia do Estado, que era Nemésio Xavier de França, que só não foi porque ele foi embora. Mas quem me crismou foi um militar da reserva, que foi o padrinho Ivo Santos, o Ivo Gordo, conhecido. Sim. Então estava na veia esse negócio de ser polícia. E eu gostava da crônica policial. E aí, eu sempre fui assim, criativo para essas coisas, né? Vamos lá. Eu comecei assim, sem autorização do seu Agostinho Seleschi. Tinha o programa A Tarde é Nossa, na Rádio Princesa, né? Eu tenho muito respeito pelo seu Agostinho. Ele dava essa oportunidade, ele abriu a porta para muita gente famosa no rádio hoje, no país e fora do país. Antônio Córdova é um deles que está lá nos Estados Unidos. E daí? À tarde eu fazendo plantão policial, né? Não era Parangolé ainda, e começava lá na voz do Gil Gomes, trazendo as ocorrências. Tem um dia ele me chamou e falou, do jeito dele, né? O óculos para baixo assim, falou, você está fazendo um programa policial, né? Sim, mas eu estou parando já, seu Agostinho, né? Pode continuar. Tinha gente interessada, rapaz, em patrocinar, né? Então foi assim, foi legal. E aquilo foi um pontapé grandioso na minha vida profissional, porque aí começou a aguçar o desejo, né, da concorrência e tal. Enfim, aquela história terminou muito bem, porque eu fui para a Rádio Educadora, fazendo Plantão Policial Parangolé, 2 edições, tinha fila de anunciantes, e eu encarnei mesmo, sabe, fiz amizade com o comércio, com as pessoas, através daquele personagem que eu fiz, que eu criei. Então ali nasceu o primeiro repórter policial da cidade, que depois foi para a televisão também. Né? Neri, os programas policiais em geral, eles eram muito diferentes no passado. Né? No passado a legislação permitia, inclusive, que você divulgasse nomes. Sim. Mas isso também criava alguma revolta dos envolvidos. Você passou por alguma situação assim mais complicada relacionada ao programa policial? Alguma ameaça? Alguma situação mais bizarra, vamos dizer assim? Rapaz, tive várias situações de saia justa, entendeu? Na época, aqui na cidade mesmo, sabe que você agrada uns e desagrada outros, né? Então tinha muita gente, principalmente no bairro que eu morava, que me via eu como um X9, um alcagueta da polícia, né? Mas eu estava defendendo só o meu pão e desenvolvendo a minha profissão. Só que do outro lado eles imaginavam que não era assim. E um dia eu fui atacado no próprio bairro, sabe, com relação a isso. E as coisas se resolveram, tá? E não tinha cerimônia. Na época era do tipo assim, quem fala mais alto tem mais audiência, não é verdade? E eu tive várias situações, mas em todas elas, em todos os processos que instauraram contra mim, nessa minha caminhada,
Graças a Deus, até hoje, eu não perdi nenhum. Nenhum. Olha aí, que marco. E foi assim, eu tratava as pessoas com respeito, muito respeito, né? Eu tive uma boa escola com relação a isso. O Baggio, o Detone, o Claudinei, o Adir, o seu Agostinho, foram meus professores. Sim. Então eles tratavam a coisa. O seu Agostinho chamava e falava, olha, assim que se faz, assim não se faz. Procure ficar no emprego, pedra que muito rola não cria limo, sabe? Então assim, eu fui pegando um pouquinho de cada um e construí a minha história, né? Mas já tive assim situações desagradáveis. Uma vez eu estava de férias e eu era muito ligado com a polícia. E eu fui com o superintendente da polícia numa noite, numa investigação, porque, veja, eu ia na condição de repórter, né? Para que no outro dia você pudesse trazer informação, quente, enfim, e com precisão. E nós fomos, ele estava investigando um cara, ele era um bandido diferente aqui na cidade. Ele trabalhava e era criminoso. Então dificultava muito o trabalho da polícia. Ele trabalhava, era trabalhador e era bandido, era ladrão. Tinha dupla personalidade também. Pois é, né? E aí eu de férias e eu acho que era o Maciel, não me lembro quem que estava me substituindo, desculpa. E aí a gente foi à noite na frente da casa do indivíduo, atravessamos um mato e tal, e mocosado no meio do mato lá, e ele chegou na área da casa dele, tinha tomado um banho, né? Acho que depois ia roubar, mas o banho era do trabalho, né, do dia. E aí o rádio ligado na educadora. E ele, mãe, aquele pip. Aí ele imitou a Dercy Gonçalves, né? Tá de férias ainda? Tá. Aquele desgraçado. O dia que eu tiver a oportunidade, vou matar esse cara. Bicho, eu a poucos metros. E eu não podia dar risada escutando tudo. Então, assim, umas situações assim, sabe? Diferente do dia a dia que você está acostumado e tal. Mas claro, sentia muito medo, Paramulê? Tinha isso de tu ficar muito restrito, de tu te fechar, de tu sentir necessidade de se proteger? Olha, eu tinha necessidade de me proteger, assim. Eu andei muito tempo armado. Né? Mas, assim, as ameaças que faziam, eu vou te pegar, aquelas ameaças veladas, tal. Então fazia. Isso devia ser direto, né? Sim, então eu tinha porte, na época, tinha porte de arma, dava para fazer e tal. Sempre usei arma, né? Mas, graças a Deus, nunca foi preciso um embate, uma coisa a mais do que Mas isso. até que você está no rádio é mais simples, porque as pessoas não conhecem a tua imagem. Sim. Quando você vai para a TV, aí você fica muito fácil de ser reconhecido, né? Exige mais cuidado ainda.